No último vídeo eu falei sobre a possibilidade forte de uma recessão em 2023. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os melhores investimentos para fazer antes e durante uma grande crise ou uma grande recessão. Afinal de contas, vindo ou não uma recessão, o fundamental aqui é a gente saber o que fazer com o nosso patrimônio investido. E saber o que fazer com o patrimônio numa hora dessas é o que vai não só defender o patrimônio, como ajudar a ganhar dinheiro de verdade no longo prazo. Bom, antes de falar dos 4 investimentos que eu separei aqui, eu já vou te convidar para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. E também, caso você já seja inscrito, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, pode assistir o vídeo até o final para dar o seu parecer, mas não esquece de considerar deixar o seu like, porque no final das contas isso aqui conta e conta muito pra gente, porque para produzir conteúdo aqui custa muito mais caro do que se tem de retorno. Então uma das coisas que motiva a seguir produzindo conteúdo é justamente o engajamento, o comentário, o like de quem me segue aqui. Bom, antes de tudo é importante separar duas coisas aqui. Existem investimentos para se fazer antes de uma crise e investimentos para se fazer durante uma crise. E não é que você não vá investir em outras coisas antes ou durante uma crise, mas sim, esses são os que eu considero os melhores investimentos pelos motivos que eu vou explicar a seguir. O primeiro investimento que vai defender qualquer tipo de carteira para qualquer perfil de investidor é o caixa. E muito provavelmente você já deva ter ouvido falar em caixa, mas efetivamente talvez você não saiba o que é. Então, brevemente explicando, caixa é aquele valor que você separa, muitos chamam de reserva de oportunidade também. Você separa dos seus investimentos, né? Pode considerar ele investimento sim, até porque rende, mas ele vai ficar num lugar extremamente seguro e líquido, ou seja, as mesmas características que a gente tem na reserva de emergência, né? Então, lugares para deixar, por exemplo, uma reserva de oportunidade pode ser Tesouro Selic, uma conta remunerada segura e que renda pelo menos 100% do CDI, um CDB de liquidez diária. Esses são alguns exemplos aqui, aqueles que eu mais gosto ao menos. E como a gente percebe estudando um pouquinho o mercado, o mundo todo corre também para moeda forte, para o dólar. Então pode ser interessante, principalmente se você tem investimentos no exterior, fazer um caixa, um pequeno caixa ao menos, em dólar também. Dá para considerar isso, já que o dólar pode passar por grandes oscilações durante uma crise, uma recessão. Até porque quando a gente olha para momentos como esse, onde o mercado está assim receoso em relação a uma possível recessão logo ali na frente, como o mundo inteiro corre para o dólar acaba se valorizando frente às outras moedas. Então é legal entender aqui que fazer caixa em real, em dólar, é fundamental para entregar opcionalidade para o investidor, ou seja, ele vai ter dinheiro, vai ter liquidez ali para fazer o que ele quiser e futuramente fazer boas compras de coisas que vão estar extremamente descontadas em uma possível recessão. Isso não deixa de ser uma forma também de proteger o seu patrimônio em uma crise, já que principalmente agora, onde a Selic, por exemplo, está bastante alta, a remuneração da renda fixa compensa bastante, né? A recompensa é boa para quem tem dinheiro guardado em caixa. Algumas pessoas também mencionam o ouro, mas por que eu não gosto do ouro para comprar antes de uma possível recessão? Pelo simples fato de que, se você abrir um gráfico com a cotação do ouro e olhar esses períodos exatamente, você vai identificar que o ouro também cai. E mesmo que a tendência seja que ele se recupere logo em seguida, pode ser que naquele momento em específico, onde você queria proteger de fato seu patrimônio e quem sabe até vender um pouco de ouro para poder comprar outras coisas, a cotação do ouro tenha despencado junto. Então não é tão saudável assim. Na minha opinião, não é uma estratégia tão inteligente ter o ouro para essa finalidade em específico, mas sim para carregar a longo prazo, em especial aproveitando bons preços para comprar e não comprando quando ele já está caro demais. Outro detalhe é que se a gente analisa o comportamento do ouro, a gente vai ver que existe uma relação entre a taxa de juros americana, principalmente, e a cotação do ouro. Como o ouro é tido como uma reserva de valor, a tendência é que ele se aprecie um pouco mais do que o dólar propriamente dito, mas em momentos de juros baixos, que é o comum no mercado americano, né? Geralmente as taxas de juros por lá estão baixas, mas em momentos de inflação alta, como é exatamente esse que a gente está vivendo agora, a taxa de juros sobe e isso impede que o ouro se torne atrativo para o investidor. Então ele vai buscar rentabilidade em bonds, em títulos americanos, porque estão pagando mais com as taxas de juros mais altas. E o ouro tende a não ser tão atrativo a esse ponto, ao ponto de superar essas taxas de juros. Bom, depois de falar o melhor investimento para fazer antes de uma recessão, aquele investimento preparatório, né, o pré-recessão, eu vou falar sobre onde investir durante a recessão, que é quando os preços dos ativos
de renda variável, principalmente, despencam e a gente tende a encontrar muita barganha em alguns mercados. Tanto é que o segundo investimento que eu vou citar aqui são as ações, tanto brasileiras quanto no exterior, ações americanas, enfim, vai depender aqui muito da diversificação, de como é que você investe, por exemplo, mas ações em geral. E para isso eu quero compartilhar aqui a tela com você agora para mostrar a cotação do Ibovespa, né, o principal índice de ações brasileiro. Então a gente teve aqui crises, né, em 2008, então despenca aqui a bolsa. Esse é um ponto bacana de compra. Notem que a gente não precisa acertar fundo, né, mas sim existe um bom período aqui de acumulação. Quem tem caixa, por exemplo, faz a festa aqui. Então quem conseguiu acumular um certo caixa para poder comprar nesses momentos de queda pode comprar muita coisa boa a preços muito baixos, né? Verdadeiras barganhas. Depois a gente tem aqui períodos que seguem de baixa, né? A gente vê que a bolsa sobe e depois ela vem andando de lado aqui, meio que caindo, enfim, durante um longo período. E aí tem muita gente que acredita na falácia que, olha, a bolsa estava lá, por exemplo, nos 70 e poucos mil pontos e aí depois, vários anos depois, lá em 2016, né, isso aqui de 2018 até 2016, estava numa pontuação ainda menor do que isso, né? Estava lá em 40 mil pontos, por exemplo. Aí tem muita gente que acredita nessa história de que quem estava investindo lá atrás perdeu dinheiro, etc. Só que, na verdade, nesses espaços aqui, para quem tem caixa, para quem se preparou e conseguiu comprar muito barato, isso aqui vira lucro muito rápido, mas nem é esse o ponto principal. O ponto é que, para alguém que se preparou, além de comprar durante esse período com aportes maiores, né, já que se preparou com caixa e tudo mais, o bom investidor vai seguir investindo durante todo esse período. Ele investe para longo prazo, né, para colher os frutos daqui 2 ou 3 anos. É óbvio que se tiver com lucro daqui 2 ou 3 anos, melhor ainda. Mas o bom investidor, investidor de longo prazo, consciente, sabendo como funciona a renda variável, ela funciona assim mesmo, vai conseguir comprar muito a bons preços para, no final das contas, maximizar o lucro, e é aqui que se ganha dinheiro de verdade. E digo mais, muito além do Ibovespa, por exemplo. Porque se o investidor utiliza uma boa estratégia de caixa casada com rebalanceamento de carteira, ele vai estar sempre comprando em bons momentos de compra, bons ativos, e eventualmente na hora de vender vai acabar vendendo ativos na alta, ou seja, o risco de perder dinheiro diminui muito e na média ele tende a ter um retorno superior ao retorno do mercado. Já quando a gente olha aqui para a Bolsa Americana, a gente vê exatamente a mesma coisa, né? Aqui a gente tem um histórico ainda maior por esse gráfico aqui do próprio Google. Por exemplo, lá na crise das .com, por volta de 2000, a gente teve uma queda aqui que foi até 2002, 2003, e a bolsa ficou caindo durante todo esse período. O cara que estava preparado ali, que formou caixa, que seguiu fazendo aportes aqui, ele foi comprando e comprando muito bem. Então, independente do momento, mesmo que a bolsa venha cair lá muito forte depois, em 2008, esse cara tende a ter tido um retorno bem superior ao retorno do mercado. E, obviamente, ele foi muito bem recompensado nos anos seguintes aqui, onde subiu muito o S&P. Se a gente pegar aqui da última crise, por exemplo, só para ter uma ideia do quanto subiu o S&P, até 2021 foram 508%, isso em dólar, né? E a gente sabe que o dólar frente ao real se valorizou muito nesse período também. Então, o ganho, nesse caso específico, é maximizado também pelo câmbio. E o mais importante entender ali é que durante as crises é quando se abre uma janela melhor de oportunidade de comprar a bolsa. É o melhor momento exato de comprar? A gente não precisa acertar exatamente o melhor momento, mas certamente são momentos melhores em relação aos momentos onde a bolsa estava em alta. Então, quando a gente se prepara para essas crises, a gente consegue comprar muito bem bons ativos, e não existe nada melhor do que ativos de renda variável nesse momento, porque é justamente nessas variações, nessas oscilações, que abrem oportunidades para ganhar muito dinheiro, para dobrar, triplicar o valor investido. O terceiro investimento que eu trago aqui, que é dos melhores para se fazer durante uma recessão também, é o investimento em fundos imobiliários ou em imóveis em geral. E aqui eu também vou abrir para REITs, que são os fundos imobiliários americanos. O importante é entender que o preço dos imóveis em geral, e aqui a gente consegue adquirir imóveis por qualquer uma dessas ferramentas, mesmo que indiretamente, como no caso dos REITs e fundos imobiliários, o preço cai
cai pressionado por demanda menor. Com menos negociações no mercado em geral, menos pessoas dispostas a comprar, quem está vendendo, para vender, precisa baixar preço. E aqui é o momento que mais se encontra barganhas no mercado. E não só por isso, também porque se a gente enfrentar uma recessão logo ali na frente, ela vai ter, dentre outras causas, a causa do juro alto. A gente tem uma inflação alta nesse momento no mundo todo, os juros estão subindo muito, ou seja, há um enxugamento na economia, todo aquele dinheiro que foi despejado na economia está sendo enxugado agora, né? Eles estão acabando com esse dinheiro, com essa circulação, justamente com os juros altos. E com os juros subindo e menos dinheiro em circulação na economia, isso também pressiona os preços para baixo. Isso vai automaticamente fazer com que você encontre vários imóveis com bons descontos para compra, o mesmo acontecendo com os REITs e com os fundos imobiliários. E um detalhe ainda melhor para quem pensa a longo prazo e se prepara para esses momentos. Uma das soluções para uma recessão é justamente jogar dinheiro de volta na economia, ou seja, injeções de liquidez. Baixar os juros e criar mais moeda. Com mais moeda em circulação, com juros menores, o que acontece com os preços desse tipo de ativo? Aquilo que a gente viu bem recente aqui no pós-2020, onde foi exatamente isso que foi feito para contornar uma crise. E logo em seguida, o preço de todos os ativos disparou. Não foi diferente com os imóveis e não foi diferente com os criptoativos. E aqui eu trago em especial nosso quarto investimento, que é o Bitcoin. A regra é exatamente a mesma e o Bitcoin, que já caiu bastante desde que começou esse enxugamento na economia, em vindo uma recessão logo ali na frente, tende a acompanhar a queda de todos esses outros mercados e sofre uma pressão muito grande para uma queda já de uns 40%. Já mostrei um estudo aqui em vídeo, inclusive se você quiser procurar esse vídeo, eu vou deixar aqui recomendado, do porquê que eu acredito que o Bitcoin deva cair lá para a região dos 10 até 13 mil dólares. E o fato é que se isso acontecer dentro de uma recessão, existe a possibilidade até de uma queda maior. Óbvio que isso carece de uma análise mais profunda, mas eu avalio essa situação como uma das melhores em todos os tempos para se investir em Bitcoin. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não representa nenhum tipo de recomendação de compra, mas eu espero muito que ele sirva para agregar nos seus estudos. E se esse for o caso, você quiser ver mais vídeos como esse ou detalhando algum desses tipos de investimento, deixa aqui nos comentários, que eu sempre olho com carinho e procuro sempre fazer vídeos de acordo com aquilo que eu sei que vocês mais demandam. Então é importante para eu saber também aquilo que vocês querem que eu faça de conteúdo, para que dessa maneira eu siga agregando aqui para você. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de fato. A gente se vê no próximo, que pode ser esse que está aparecendo aqui na tela como sugestão para você. Um forte abraço e até o próximo.